Você tinha extrema habilidade com isso? Péssimo. Até hoje, eu sou péssimo para digitar. Não, eu digo na máquina, se você... Exato. Não, sou péssimo. Sou ruim para digitar. Até hoje, para digitar no teclado, eu sou ruim, né? Eu não fiz datilografia, nada. Que, na verdade, é a mesma forma. Claro que tem formas diferentes, né? Apesar do meu pai ser professor de datilografia, eu nunca fiz datilografia. Eu sou ruim até hoje. Depois de 30 anos de profissão, ainda me vejo catando milho, às vezes, digitando no teclado, né? Cato milho um pouquinho mais rápido do que no começo. Mas então, para você ver da transformação do analógico, a gente está falando nisso, né, dessa transformação em uma geração, né, que é muito grande, né? Quando eu falo que a modificação durante 100 anos, não é exagero, mas a modificação do jornalismo em 100 anos, ela foi muito mais lenta do que essa modificação em 2 décadas, né? Que eu acho que com o começo dos anos 2000 essa mudança já começou a atuar. Então, ela é muito grande. Você vai ter 100 anos no impresso, você digitando numa máquina de escrever para fazer a pauta e publicar. Aí você tem os linotipos, estou falando do impresso. Hoje, você tem o computador, você tem a facilidade da publicação, de colocar nas redes sociais. Então, mudou muito a tarefa de jornalismo. E a gente está aprendendo. E batendo cabeça também, né? Porque como chegar? Hoje, as redes sociais, elas permitiram, isso é inegavelmente, né, positivo, a democratização do acesso, da informação, né? Antes você tinha isso muito restrito a alguns grupos, né? Prova é você, por exemplo, que tem condições, eu tenho uma câmera, eu tenho um perfil, posso dar notícia. Isso é fascinante, isso eu acho o lado muito positivo dessa mudança. Por outro lado, isso também abre margem para que a gente fala de desinformação, de fake news, de pessoas que não estão habilitadas, que não conhecem o jornalismo, que você tem toda uma história de como fazer o jornalismo de forma séria, ouvindo o outro lado, sendo preciso, se atendo a leis, se atendo a fatos e não só a opiniões. E muitas pessoas se colocam como jornalista e, na verdade, não fazem jornalismo, né? Dão opinião, publicam mentiras ou desinformação ou caos, né? Isso é o lado ruim de todo esse processo. Mas é uma mudança muito grande, né? E a gente está, como eu digo, sempre aprendendo, né? Sou da analógica e estou aprendendo o digital, diferentemente de você, de muita gente que está aqui na relação, que já nasceu nesse digital, já nasceu nesse mundo, que já conhece, já tem um pouco mais familiaridade, já nasceu, já tinha internet, já sabia ali, né? A gente apanhou um pouco. Então tem sido um desafio durante todo esse processo. O perfil do público, Cararito, ele também modificou? O público que consome notícia? Exato. Olha, porque justamente por ser mais rápido e mais dinâmico, as notícias elas não acabaram tendo um teor de velocidade muito maior do que se tinha. Sim, eu acho que o público, as pessoas sempre consomem notícia, né? Sempre consumiram notícia. Eu falo que o público do diário mudou por si só, né? O diário, por ser um jornal impresso, e aí nós temos ali, né, vamos colocar assim, né? A TV é um veículo mais de massa. Sim. Né? Aí já voltando, não vou nem falar como tá, mas como que era visto, né? A TV é um veículo mais de massa, é um veículo, né, TV aberta, então você tem Jornal da Record, Jornal Nacional, Fantástico, Jornal da Band, então todo mundo, né, década de 90, 80, todo mundo tinha acesso, então chegava a todas as camadas, né? A TV sempre teve esse papel, né? Assim como o rádio. O rádio sempre foi um veículo mais de massa, porque você não precisava ter uma assinatura, tal, você sintonizava o seu radinho na hora do programa, então você sempre teve esse papel. O impresso, ele é um pouco mais, ele tem um público mais definido. Segmentado? Né? Segmentado, bem mais segmentado. Digamos, ali talvez pessoas de 30 anos para cima, né? Isso eu estou falando década de 90 e 80 e tal. 30 anos para cima, já com uma certa estabilidade financeira, para ter uma assinatura ou para comprar o jornal, então ele era mais segmentado. Tá? Hoje, o jornal, com as redes sociais, ele ampliou muito mais o seu leque, né? Ampliou muito mais a sua abrangência. Só para dar um exemplo que eu falo sobre, as pessoas falam, mas como que é o jornal, a audiência, só para dar um dado, né? A gente sempre faz um contato que um jornal, ele corresponde a 5 pessoas que leem aquele jornal. Então, uma edição corresponde a 5 pessoas, tá? Por quê? Porque ou ele está numa repartição pública, ou está no consultório, ou está numa família. Então, por exemplo, o jornal, no seu auge, né, vamos colocar assim, teve aproximadamente 30 mil assinantes. Então, fazendo vezes 5,
seria aí 150 mil pessoas atingidas, né? Que é um público considerável. Porém, hoje, a nossa audiência do site, ela ultrapassa 1 milhão de pessoas. Então, o consumo é muito maior. As pessoas falam, o jornalismo, as pessoas não se interessam mais por notícia, não querem mais saber de notícia e tal. Muito pelo contrário. A gente democratizou o acesso, né? Eu digo, as redes sociais, a nova forma, sites, elas democratizaram o acesso à informação. Então, hoje nós temos um público incomparavelmente maior do que na época que nós tínhamos mais assinantes. Nós perdemos assinantes durante esse processo? Sim, perdemos. A gente não tem mais 30 mil assinantes. Porém, o alcance da notícia é muito maior. E como eu disse, como o impresso era segmentado, normalmente pessoas que tinham dinheiro para ter uma assinatura, hoje a gente atinge de pessoas de adolescentes a pessoas com 90 anos. Um canhão maior. Aumentou, né? É claro que é um novo modelo de negócio, porque aí tem outras coisas que envolvem isso. Falar, não, então o jornal então deveria estar o triplo do tamanho do que era. Não é assim, porque é um novo modelo de negócio também, né? Que envolve questão de anunciante, envolve Perfeito. As assinaturas. Mas em termos de abrangência, hoje é muito mais do que era no auge na década de 90 e 80. Fabrício, e quais são os principais desafios de encampar ainda a editoria-chefe de um jornal dessa magnitude, nos dias de hoje também? Sim, justamente essa mudança de paradigma, né? Essa mudança é um negócio completamente disruptivo, né? A gente tem uma nova forma de fazer jornalismo, né? A gente tem que manter os mesmos preceitos do jornalismo, que é você tem que ter precisão da notícia, você tem que ouvir o outro lado. O que acontece? Às vezes a gente recebe muita informação, né, que a gente precisa checar. Se a pessoa não tem esse compromisso jornalístico, ela já vai lá e publica pelo like, ou pela visualização, ou pelo engajamento.